Começando mais um Politiquim. Ao meu lado, o colunista do Jornal do Comércio, Fernando Albrecht. Estamos aqui recebendo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Muito obrigado pela presença, ministro. E eu vou começar perguntando para o senhor sobre a renegociação da dívida, do Estado com a União. Como anda esse processo, em especial sobre as contrapartidas que a União tem pedido ao Estado, tem conversas sobre CRM, Sulgás, CE, e surgiu um rumor agora sobre o interesse da União no Banrisul. Como está essa negociação? Primeiro eu quero cumprimentar a todos que também comparecem ao Politiquim de forma indireta, que estão participando, nosso telespectador, ou então quem está nesse momento olhando, nos vendo pelo seu smartphone, ele está participando, de alguma forma está participando do Politiquim. Pois bem, o que acontece, para esclarecer, a dívida do Estado já foi renegociada, existe um parcelamento novo e já está assinado, o Estado já está pagando, já está cumprindo com a sua parte. 2, o apoio do governo federal para o Estado tomar um financiamento em agentes outros de financiamento que não o governo federal. Esse dinheiro não sairá do governo federal, sairá do sistema financeiro, seja o sistema público ou seja o sistema privado, mas do sistema financeiro. E quem vai exigir garantia não é o governo, e sim o agente financeiro. Quem vai emprestar o dinheiro é que vai dizer que tipo de garantia quer. E aí então essa questão de exigência de garantia é completamente ausente no governo federal. O governo federal não tem nenhum interesse em garantia que o governo do Rio Grande do Sul vai dar para o banco A, B, o C ou D. O governo federal não exige nada. O que o governo federal pode ajudar é, se o Estado optar em colocar determinado bem em garantia, de fazer para este bem uma avaliação, quanto ele valeria se fosse levado a um processo de concessão ou a um processo de licitação pública. Portanto, o governo federal não está emprestando dinheiro para o Rio Grande do Sul, não está pedindo nenhuma garantia, houve uma determinada confusão com relação ao Banrisul. Vamos deixar muito claro, quem decide sobre o Banrisul é o governo do Rio Grande do Sul, o povo do Rio Grande do Sul. O governo federal não exige absolutamente nada. O senhor assinou aqui com o governador Sartori, a questão a questão do Plano Nacional de Segurança, e paralelamente a isso nós temos esses episódios aí de violência incrível, no Espírito Santo, e também no episódio aí do protesto de alguns quartéis da PM no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê, o governo vê isso? Isso é pontual, é alguma coisa, enfim, como é que o senhor enxerga essa? Bem, primeiro que o governo federal está presente, está apoiando os estados, está lá no Espírito Santo, estava no Rio Grande do Norte, está aqui em Porto Alegre. O governo está apoiando os estados neste mecanismo de segurança pública. Isso é a primeira observação. Segunda, o governo, com este plano que hoje foi assinado um convênio aqui com o governo do estado, de participação no Plano Nacional de Segurança, o governo federal está investindo dinheiro em presídios, está investindo dinheiro em pessoas, está investindo dinheiro em equipamentos, para que se tenha para os guardas da Polícia Militar, para que se tenha para os agentes carcerários, se tenha equipamento correspondente para que possa agir com perfeição. Portanto, está havendo uma parceria de investimentos e também uma parceria com tropas. O governo federal coloca a Força Nacional e também coloca as Forças Armadas quando é o caso, como está acontecendo agora lá no Espírito Santo. Algum temor de contrário em outros estados? Esse movimento se restringe lá? Ou nós vemos aí nas chamadas mídias sociais, se vê que tem pessoas tentando promover novas sublevações, novas interrupções, novas greves, novas paralisações. Mas eu penso que as polícias civis, as polícias militares dos estados sabem das suas realidades, e nós esperamos que, na medida em que nós venhamos a conter com a participação das Forças Armadas e da Força Nacional, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil vão continuar no seu eficiente trabalho em cada um dos estados da Federação. Falando um pouco sobre a indicação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral de Governo, qual a expectativa do governo quanto a isso, ministro? Várias liminares, aí derruba liminares, surgem outras, qual a expectativa quanto a isso?
Primeiro, que tem que ser dito, o governo agiu com absoluta correção, sob o ponto de vista legal, nenhum reparo, absolutamente nenhum reparo. Claro que pessoas que têm divergência política com o governo vão ver defeitos, isso é natural, a democracia é mais ou menos assim mesmo. Então o governo tem convicção, vai com firmeza manter o seu ministro Moreira Franco e nós esperamos que tenhamos uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, pacificando o tema. E aqui eu opino inclusive como advogado, tenho certeza absoluta que no Supremo Tribunal Federal a decisão será favorável ao governo e ao ministro Moreira Franco. Algumas pessoas têm comparado, né, esse episódio com o do Lula, né, que também foi mencionado, né, nas delações da Lava Jato e foi, né, indicado a ministro. Né? O senhor vê alguma semelhança nos dois Absolutamente casos? Não, e vou explicar. O ministro Moreira Franco já é membro do governo, age como se ministro fosse, participa das reuniões ministeriais como se ministro fosse, andou pelo mundo vendendo o nosso processo de participação com a PPI, ele buscando a participação do setor privado para os investimentos aqui dentro. Portanto, ele agia como ministro sem ser ministro. O presidente Lula estava fora do governo, ele era um cidadão comum que vinha para dentro do governo. Não são situações completamente diferentes. O ministro Moreira era ministro de fato, agora ele passou a ser ministro também de direito. E nós temos convicção que agimos corretamente, daí porque vamos sustentar até as últimas consequências a manutenção do ministro Moreira Franco à frente do Ministério. O governo teve um impacto na questão da delação premiada, essa que agora está, o Supremo está no Supremo, se abre, se libera o sigilo, os nomes dos envolvidos e tal. Qual é, no seu entendimento, o impacto que isso terá no governo, digamos, no núcleo duro do governo, com o poder? O ministro Celso de Mello, é o decano do Supremo Tribunal Federal, ele diz que as delações de per si não provam absolutamente nada. Portanto, as delações não causam preocupação para o governo. Por quê? Porque o que está na delação depende de comprovação e, se comprovado, depende depois de uma iniciativa do Ministério Público Federal pedindo uma investigação maior ou oferecendo a denúncia, se for o caso. Então, nós temos uma trajetória a percorrer em que terá como ponto de referência a delação, que, como eu já disse e repito, não prova absolutamente nada. Então, o governo não tem preocupação com as delações. O senhor é a favor de abertura dos nomes ou pelo sigilo? O governo adotou, e nas palavras do presidente Temer a gente tem essa posição, que se conhecesse o inteiro teor das delações o mais rápido possível. Que nós tiraríamos as especulações, será que vem isso, será que vem aquilo, será que vem fulano, será que vem Beltrano, será que vem. Quanto mais cedo nós acabarmos com isso, se dará mais tranquilidade aos brasileiros. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos combater a insegurança nas nossas cidades, nós precisamos melhorar o nosso sistema de saúde, nós precisamos melhorar o nosso sistema de educação. O governo tem que governar, não tem que se preocupar com a Lava Jato. Lava Jato é um problema do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Essas três entidades cuidam da Lava Jato e o governo cuida do governo, cuidar de gerar emprego, de melhorar o sistema de segurança, de melhorar a educação, de melhorar a saúde. Com a indicação, né, do Alexandre de Moraes ao STF, ficar aberta aí uma vaga, né? Como é que estão as negociações, né, a escolha do sucessor dele no Ministério da Justiça? O governo, a cúpula do governo, o presidente Michel Temer, tem como duas alternativas. Uma, colocar um político e para preservar a nossa base de sustentação no Congresso Nacional, que é de 88%, então colocar um político indicado pelo Congresso Nacional. Outro caso, como é da cota pessoal do presidente, ele nomeia uma pessoa técnica, eminentemente técnica, e com isso ele terá, em tese, alguém que esteja acima de qualquer especulação, sob o ponto de vista da qualificação pessoal para o exercício do cargo. O presidente Michel está analisando essas hipóteses, nós temos feito várias reuniões sobre o assunto, e eu penso que no começo da semana que vem já se deve ter uma decisão. O senhor teme, o governo teme que o presidente Donald Trump cause algum estrago, não só na área diplomática brasileira, ou até ele já é atribuído para ele
outras declarações fortes sobre o Brasil, não comprovadas pelo menos. O governo teme alguma ruptura diplomática, econômica? Como é que o Donald Trump é um problema ou ainda não é um problema? Bem, Fernando, os Estados Unidos da América representam a maior democracia que nós temos no mundo. Lá está aquilo que nós podemos caracterizar como o ideal do seu ponto de vista da democracia e da cidadania. Eu penso que o presidente Trump, a margem de manobra dele não é tão grande quanto a do candidato Trump. Como candidato ele poderia dizer tudo, agora como presidente fazer tudo é uma coisa completamente diferente. Eu penso que para nós brasileiros, à medida que Trump consegue estabelecer algum tipo de restrição ao México, por exemplo, o México pode olhar para um outro país latino como ele, que é o caso do Brasil, para parcerias grandes, porque o México já é também um grande país a nível de consumo. Nós temos muitos milhões de mexicanos que poderão vir a ser clientes dos produtos brasileiros se os Estados Unidos realmente romperem com o NAFTA, como o presidente Trump tem referido. Então a crise virou oportunidade. Eu penso que a crise que poderia ser gerada por Trump em relação ao México é uma oportunidade para o Brasil. E com isso a gente encerra então o nosso Politiquinho de hoje, abordando até assuntos internacionais de interesse aí do Brasil.